caras de uma forma pacífica e amigável, e da melhor maneira possível. Se eu chegar para vocês e falar que a gente entrou, ou abre aqui o portão, ou coisa parecida, apesar do portão estar aberto, o portão não estava fechado, certo? Então a gente não precisou bater em ninguém, não forçar nada, nem forçar, a gente entrou. O portão estava lá encostado, a gente empurrou o portão e entrou, certo? E subimos, não quebramos nada, não roubamos ninguém, não batemos em ninguém, não ameaçamos ninguém. E o nosso intuito era o quê? Conversar com o elenco. E não era nem com o elenco, na verdade. O nosso intuito era conversar com representantes do elenco, tipo, os líderes desse elenco. A gente pediu para conversar com Zé Roberto, Fernando Praz e Robinho. Pediu para conversar com os três. E o Cuca saiu, que eles estavam no vestiário ainda, para ir entrar para o campo. O Cuca saiu e veio falar com a gente. O Cuca, pelo que parece, assim, cara, é homem pra caramba, e ele meio que pegou uma barca furada. Porque antes de entrar lá para conversar com os jogadores, a gente tinha uma visão. E a gente foi procurar isso também, procurar uma direção, no que fazer. Para não fazer besteira nem cometer injustiça com ninguém. A gente queria entender os caras. O que está acontecendo? Qual que é o problema do elenco? Tem racha? Não tem? A gente foi fazer esse questionamento para os caras e mostrar mais ou menos o nosso lado para os caras também. Porque para nós, quer dizer, para os caras, a gente era tudo um bando de animal, velho. Tá, a gente era tudo um bando de criminoso. Porque os caras falaram, não, a gente sempre ouviu falar da diretoria, que vocês batem jogadores, e ficou provado que a gente não bate ninguém. A gente entrou no CT num monte de cara, tinha mais de 100 pessoas, e não teve um roubo, não teve nenhuma grama que não podia pisar lá, a gente não pisou. Certo? Entrou civilizadamente e foi conversar. Então, assim, aí falando com o Cuca chamou o Cícero e perguntou para o Cícero se podia, certo? Porque a gente falou que queria conversar com esses 3 jogadores. E o Cícero veio e falou que podia, que a gente podia conversar, e a gente foi para uma sala de reuniões deles lá e conversamos. E aí para minha surpresa, não foi só os 3. Aí veio o Thiago estava também. Se faltar algum nome, Thiago, você me lembra aí. Zé Roberto, Praz, Robinho, Cristaldo, Alione, Gabriel Volante, Egídio do Dracena, Rafael Marques, Arouca, Alexandre. Certo? Faltou alguém? Lucas lateral. Certo? Esses jogadores foram lá e a gente começou a bater um papo. E eles explicando, falando que não tinha racha, que não tinha divisão, que a gente questionou um monte de coisa, e eles falaram que não tinha nada disso, certo? Não tinha racha, que só não estava dando liga, que eles estavam tentando, mas não estavam conseguindo, essas coisas, certo? Só que o que me deixou mais... que mudou um pouco minha visão. Porque a gente entrou, todo mundo falou. O único cara que ficou mudo foi o Zé Roberto. Por que o Zé Roberto ficou mudo? Cabeça baixa, só olhava para os caras falavam, ele levantava a cabeça, olhava para os caras. Quando a gente falava, ele abaixava a cabeça. Quando os jogadores do Palmeiras falavam, ele olhava para os caras, ouvia, depois abaixava a cabeça. Então, alguma coisa tem. O que eu não sei, agora eu não sei se o Zé Roberto está certo, ou ele está errado, ou ele é laranja podre, que o presidente falou que não tinha. Mas alguma coisa tem, certo? E prometeram um monte de coisa pra gente, que ia ter mais carro, que ia dar carrinho, que não sei o que, contra o Água Santa. Todo mundo viu o carrinho que eles deram. Ninguém viu nada disso, certo? Só que aí o que a gente vai fazer mais com esses caras? Agredir jogador eu não vou. E também, enquanto eu for presidente da Mancha, eu não vou aceitar isso. Até também deixando bem claro. Até a página 2 também. Porque a partir do momento que o jogador se respeitar a torcida também, eu posso não mandar fazer, mas se fizer também eu não quero saber. Não é problema meu, é problema da polícia, é problema de quem fez. Lógico, não tem como você controlar o pensamento de 30 mil associados e de 17 milhões de palmeirenses. Não tem como eu controlar, mas assim, o que me deixou meio assim, ô Catatal, foi isso. O cara falar que é o líder do elenco, certo? Fazer discurso em vestiário. Fazer discurso em vestiário. É o mestre em fazer discurso, porque, sinceramente, o Zé Roberto não está jogando bola faz tempo. Porém, é o mestre no discurso. Ganhou até música da nossa torcida, certo? Música de um ídolo,
que é o Edmundo, que ganhou tanta coisa no Palmeiras, certo? E a gente fez uma música para ele, porque diz ele que o sonho dele, ele queria que fosse chamado o Zé Roberto Animal. Beleza, foi chamado, legal, beleza. Só que o cara fala que é o líder, que é o rei do discurso, e chegou, não falou nada pra gente, um cara experiente, ganhou quase tudo na vida, no meio do futebol, certo? O cara não falar nada numa reunião dessa, porque falar que tava com medo não é desculpa, porque a gente não bateu, não agrediu, não xingou, e eles conversaram por livre e espontânea vontade. A partir do momento que a gente entrou lá, a gente pediu para conversar com eles. Se eles não quisessem conversar, era só falar não ia ter conversa, a gente ia ter que ir embora. E outra, antes deles saírem para conversar com a gente, só para deixar claro para todo mundo, tinha 2 viaturas da polícia lá. A gente entrou, não tinha polícia. Passou 5 minutos, a polícia foi. Ficou 4 policiais. 1 sargento e 3 soldados. E eles foram perguntar para o diretor do Palmeiras o que estava acontecendo. Ele falou, não está acontecendo nada, a gente vai conversar e vai sair. Então essa história de invasão, não teve invasão. Essa história de vandalismo, baderneiro, não teve baderna nenhuma. Certo? A gente entrou, e outra, se tivesse, a gente ia sair de lá preso, porque a polícia ia chamar no rádio o reforço e prendia a gente. Exatamente. Se tivesse isso aí, entendeu? Então, cara, o que aconteceu lá foi isso, e alguma coisa tem. O que a gente não sabe, mas tem alguma coisa.